pessoal, estamos aqui para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos falar um pouco sobre propriedades da radiciação. E na primeira propriedade nós temos que a raiz primeira de qualquer número vai ser o próprio número. Por exemplo, a raiz primeira de 6 é o próprio 6. Na segunda propriedade, nós temos que a raiz enésima de 1 é 1, ou seja, qualquer raiz de 1 vai ser sempre 1. Aqui nós temos a raiz quinta de 1, resultado sempre 1. Na propriedade 3, raiz enésima de 0, também vai ser sempre 0. Então, aqui nós temos a raiz 14ª de 0, vai ser sempre 0. Propriedade 4, nós temos a raiz enésima de um número elevado a n. Então, veja que quando acontece isso, o resultado é o próprio número aí. Por exemplo, raiz sexta de 2 elevado à sexta potência. Então, o resultado vai ser o próprio 2. Propriedade 5, a raiz enésima de um número elevado a m. Veja que nós podemos multiplicar tanto aqui a raiz como a potência aqui dentro da raiz por um mesmo número. Então, se a gente for ter a multiplicação, tem que ser tanto aqui na raiz, no índice da raiz, como no índice da potência. E veja que também na divisão acontece a mesma coisa. Como que é isso na prática? Ó, nós temos aqui raiz quadrada de 2. Lembrando que quando não tem nada aqui, sempre está ao quadrado. Eu vou multiplicar por 2, tanto o índice aqui da raiz, como o expoente da potência. Então, multipliquei por 2, ó, 2 vezes 2. E aqui também, ó, quando não está elevado a nada, é elevado a 1. Então, ficou 1 vezes 2. Veja que eu multipliquei por 2 as duas partes. E aí ficou a raiz quarta de 2 ao quadrado. E fazendo ao contrário, eu tenho raiz quarta de 2 ao quadrado, vou dividir por 2. Mas quando eu divido aqui o índice da raiz por 2, eu também tenho que dividir o da potência. Então, 4 dividido por 2 fica 2, e 2 por 2 fica 1, voltando aí para a minha raiz inicial. Propriedade 6. A raiz enésima de um número vezes outro vai ser a raiz enésima de um número vezes a raiz enésima do outro. O que é isso? Veja aqui, ó. Raiz enésima de A vezes B é igual a raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Exemplo, nós temos a raiz aqui de 16 vezes 36. Nós podemos colocar isso aqui no formato de raiz quadrada de 16 vezes raiz quadrada de 36. E aí, de 16 nós temos que é 4, e de 36, 6. Multiplicando 4 vezes 6 dá 24. Propriedade 7. Raiz enésima de A dividido por B. Então, nós podemos separar aí, né? Colocar ó, raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B. Exemplo, nós temos a raiz cúbica aqui de 8/27. Nós podemos fazer a raiz cúbica de 8 e a raiz cúbica de 27, cada um separadamente, e depois dividir os resultados. Raiz cúbica de 8 dá 2 e raiz cúbica de 27 dá 3. 2/3 é o resultado. Propriedade 8. Nós temos que a raiz enésima de 1A elevado a m, tudo isso elevado a p. O que vai acontecer com esse expoente que nós estamos elevando toda a raiz? Ele vai multiplicar apenas o número aqui dentro da raiz. Ó. Então, raiz enésima de 1A elevado a m, se tudo está elevado a p, esse p vai vir multiplicando apenas esse que está dentro da raiz. Então, veja que vai ficar o seguinte. Exemplo, raiz cúbica de 2 elevado à quarta potência, tudo isso elevado ao quadrado. Então, isso significa que é raiz cúbica de 2 elevado a 4
vezes 2. Então, esse 2 aqui, eu passei multiplicando aqui. Isso dá a raiz cúbica de 2 elevado à oitava potência. Propriedade 9. Agora, quando a gente tem a raiz enésima da raiz emésima de A. Como que fica, né? Quando nós temos a raiz aqui, ó, o que acontece? Na anterior, quando era elevando tudo a uma potência, multiplicou esse de dentro. Quando nós estamos tirando a raiz de uma raiz, nós vamos multiplicar esse número pelo índice da raiz. Só lembrar, potência vai aqui com a potência, a raiz vai multiplicar aqui com a raiz. Exemplo, ó, a gente tem a raiz, como não tem nada, a raiz quadrada, da raiz cúbica de 64. Então, vai ficar o 2 daqui, vou multiplicar o 3, ó, 2 vezes 3. Então, ficou a raiz sexta de 64. E se a gente resolver, vai dar 2. E a propriedade 10 é o que a gente também viu no vídeo passado sobre radiciação, que a raiz enésima de um A elevado a M vai ser o A elevado a M dividido por N, colocando aí a raiz na forma de potência de expoente fracionário. Lá no outro vídeo tem mais exemplos sobre isso, mas basicamente nós temos aqui a raiz cúbica de 2 elevado à quarta, então vou reescrever, ó, 2 elevado à quarta dividido por 3. Então essas são algumas propriedades, espero que vocês tenham aprendido e ficamos por aqui, até a próxima.